Olá, meus queridos. Hoje a nossa aula é de teoria, a escrita das notas musicais. As notas musicais correspondem a um dos parâmetros do som. Vamos relembrar? Temos a duração, que no termo musical é denominado de ritmo. São aquelas figuras, né? Representado por aquelas figuras. Semibreve, mínima, semínima. Com essas figuras aqui, eu represento a duração do som. Depois temos intensidade. Para que eu possa sinalizar que som deve ser fraco ou forte, eu utilizo algumas letras que indicam termos. Principalmente os termos usados são P de piano, que significa suave em alemão, e F de forte, significa forte em alemão, em italiano. Falei alemão aqui? É italiano, tá, gente? Então, você tem uma gradação, onde você começa do som mais suave. Se eu quiser o som mais suave, eu escrevo na partitura 3P significando piano pianissimo. Depois, piano pianissimo, piano, mezzo piano, meio piano, mezzo forte, meio forte, forte, fortíssimo e forte, fortíssimo. Quebrar mesmo, acabar com o ouvido. Depois temos o timbre, que é a natureza do material sonoro que vai produzir determinado som. Então, tem uma mesma nota produzida pela flauta, resulta num determinado timbre, numa determinada sonoridade. Eu tenho a mesma nota produzida pelo oboé, também vai resultar num determinado timbre. Então, o timbre é a qualidade do som, de onde vem o som, como que foi produzido aquele som. E finalmente temos a altura, que vamos ver agora. A altura das notas, ela é grafada muito parecida com como grafamos as letras, né, as palavras. Então, nós temos uma pauta na linguagem das palavras, nós temos a pauta e escrevemos acima da pauta o nome, né, as letras. Ok. No caso das notas musicais, nós usamos várias linhas. Um conjunto de 5 linhas, denominado de pauta musical. Tem que falar que é musical para não confundir com a pauta, onde nós escrevemos as palavras. E outro termo também é o pentagrama. Então, já temos aqui no quadro a pauta de 5 linhas. Mas eu gostaria de fazer uma breve explanação sobre como que chegamos nesse conjunto de linhas. Esse grupo de linhas, ele adveio de uma única. Então, tínhamos uma única linha, sinalizada por também por uma letra. Então, por exemplo, era uma letra F, esse F não ficou bom. Um F, aqueles Fs bonitão, assim, sabe? Parecido com esse. E aí você escrevia um símbolo de duração, né? Por exemplo, aqui, essa breve, que era chamada de breve. E aqui você tinha já indicado que era um Fá, porque o F correspondia à nota Fá, e que tinha essa determinada duração. Se eu tivesse uma outra duração, por exemplo, na mesma linha, então eu teria que cantar Fá, Fá. Então, por
por ter sido sinalizado uma outra altura, aqui indicava uma nota mais longa. Eu poderia também usar a parte acima da linha, por exemplo, aqui, e também embaixo. Então, aqui seria Fá, Fá, Sol, aqui é o Fá, então esse aqui seria o Mi, ok? Isso foi evoluindo, de modo que fomos acrescentando linhas. Então, vamos colocar mais 2 linhas. Pronto. Então, se esse é o Fá, esse é o Sol, esse é o Lá, ainda tem o Si. Então, veja, eu posiciono a nota de acordo com a frequência. Então, se a frequência sobe, eu coloco o sinal das linhas acima, numa perspectiva de ascendência. Então, na medida que os séculos foram passando, foi se acumulando as linhas até chegar nesse ponto. Hoje nós temos, além das 5 linhas, temos essas 5 linhas, temos ainda linhas que podemos complementar. São chamadas de linhas complementares ou suplementares superiores e linhas complementares suplementares inferiores. Se eu tiver só essa informação, eu ainda não sei que nota. Eu preciso de mais uma definição, que é a letra da nota, que vai ser a referência. Essa letra da nota nós chamamos de clave. Então, se eu colocar aqui a letra G, olha a letra G. Não é a letra G, é a clave de Sol. Sim, a clave de Sol vem da letra G. Então, essa aqui veio, sabe aqueles desenhos assim, super transados, aquelas letras góticas, né? Então, vem daí. Então, aqui vinha uma linha que indicava que aqui era a nota Sol. E a letra foi evoluindo, foi sendo definida com outro desenho, um desenho parecido, vamos dizer assim, mas que hoje tem uma identidade própria. Ela não é mais a letra G, ela é a clave de Sol, porque o G correspondia à nota Sol na Idade Média. Então, aqui nós temos a clave de Sol, que é uma das mais conhecidas, e o Sol está aqui. À medida que eu vou posicionando as notas, eu vou identificando qual seja. Então, Sol, tô subindo, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Se eu quiser continuar, eu preciso adicionar uma linha complementar superior. Então, outra linha, mas só o suficiente para aquela nota. Lá, quero continuar. Repito a linha para poder indicar que aquela nota acima é o Si. E vou seguindo. Dó, Ré, etc. Até você ter 5 linhas. Para baixo é a mesma coisa. Sol, aí eu vou movimento contrário. Fá, Mi, Ré, acabaram as 5 linhas. Preciso de mais uma se eu quiser continuar descendo. Então, mais uma é Dó, depois Si, depois Lá. Olha só como é que desce. Não posso deixar de comentar que a clave, ela aponta para o lugar, a posição da nota que lhe dá o nome, que lhe denomina o nome. Então, clave de Sol, em algum momento, no início desse formato, eram usados 2 pontinhos para que fosse reconhecido que a nota Sol, ela estaria sinalizada, posicionada
na linha entre os dois pontinhos. Hoje não é mais usado, mas um dia foi. A clave de Fá, ainda temos os dois pontinhos, porque temos a clave de Fá na quarta linha e a clave de Fá na terceira linha. Ainda hoje tem os dois pontinhos. Então, aqui, a linha que passa entre os dois pontinhos é o Fá. E a clave de Dó, a mesma coisa, mas hoje não também usamos mais os dois pontinhos. Mas antes havia os dois pontinhos, que na verdade era até um reforço, porque na verdade, pelo desenho da clave, a linha que passa no meio do desenho, ela já indica a nota Dó, que é o nome da clave. Outra coisa, tendo em vista que esse mapa de linhas, ele sinaliza a região dos sons, ele sinaliza do grave para o agudo. Então, aqui está o grave, as notas mais graves e aqui as notas mais agudas. Então, você numera as linhas de baixo para cima. Então, primeira linha, segunda linha, terceira, quarta. Da mesma forma, os espaços, porque como os espaços são usados, a gente também numera. Então, 1, 2, primeiro espaço, segundo, terceiro, quarto. Acabou, tá? Porque daí já vem a região das linhas suplementares superiores. E aqui, região das linhas suplementares inferiores. Bom, essas notas, essa posição, ela indica a frequência exata da nota. Então, este Sol, ele tem um lugar dele mesmo no instrumento musical. Esse Sol aqui, ele tem um número, como se fosse um endereço. Então, o endereço dele é 3. Então, casa 3. Tem nada a ver com violão, tá, gente? Então, 3. Então, até o Si, essas notas, o endereço delas é 3. Então, Sol 3, Lá 3, Si 3. A partir daqui é o 4, que vai até a nota Si. A cada 7 notas, né, considera-se uma nova região e um novo endereço. Os endereços são numerações que contemplam notas, desde notas muito graves até notas muito agudas. Essa aqui é uma nota média, essa região 3 é uma nota média. Aqui já começa o agudo, depois vai agudo, superagudo. E para cá também vai abaixando, região 3, região 2, região 1, etc. Então, essa combinação de clave e de posicionamento das notas habilita a pessoa a identificar que nota que ela está lendo, que nota que ela deve tocar no seu instrumento. Se você tiver só o posicionamento, não significa nada. Você precisa da clave para definir. Dessa forma, eu também conto com outras claves, para que eu também contemple todas as regiões, porque, convenhamos, somente 5 linhas, e mesmo que se possa ter 5 acima e 5 abaixo, elas não dão conta de computar todas as notas audíveis, né? Porque você ouve notas graves, muito graves, tem um ponto que você não ouve mais. Depois você ouve notas agudas, super agudas, tem um ponto que você não ouve mais, desaparece. Então, as claves, elas contemplam todas as regiões. Então, elas habilitam você a ler em todas as regiões. E na medida que isso aqui ganha uma nova clave, toda essa região, ela muda, como um passe de mágica. Então, aqui nós temos outra clave de Fá, que veio daquele Fá, assim, gente, ai meu Deus, sei lá, letra F, era assim uma letra bem gótica, tá parecendo uma espada, sei lá, enfim, uma letra daquela época, que foi evoluindo com o tempo
até chegar nesse ponto, vamos dizer, mais simplificado, que é mais fácil de escrever. Essa clave de Fá, ela já vai alterar toda essa região. Então, aqui já não vai ser mais 3. Vamos ver qual. Peraí, daqui, porque as notas mudam. Né? Essa daqui já não vai ser mais o Sol, vai ser o Si. Vai ser o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Então, essa é uma das regiões. Essa região aqui é a 2. Aqui, 3. Então, se eu fizer o Sol 3 aqui na clave de Fá, olha só onde é que ele vai ficar. Aqui. Vou escrever logo tudo. Sol, Lá, Si. Essa aqui é a região 3. Vou até apagar aqui para ficar só uma linha para a gente acompanhar melhor. Vou escrever o Sol, esse Sol aqui na clave de Fá, Sol 3, eu vou escrever na clave de Sol. Então, tá aqui. E ainda temos a clave de Dó. Essa clave de Dó é um desenho, na verdade, que eu uso um desenho antigo, um desenho arcaico, mas eu acho prático, porque a clave atual, depois vocês vão ver em livros, tá? Então, ela é parecida com um D, assim. Eita, meu defeito é a letra, gente. Então, vamos, tá? Considerar a minha clave francesa, arcaica, como Dó, essa daqui. Então, essa clave de Dó, nós temos como o Dó como referência. Então, este é o Dó, é aquela figura que vai ficar na terceira linha. Este é o Dó da região 3. Tem outra clave de Dó, essa clave de Dó na primeira linha. Esse é o Dó 3. Na segunda, esse é o Dó 3. Na terceira já foi. E finalmente, na quarta, esse é o Dó 3. Então, as claves, elas têm interseções. Então, eu vou colocar aqui uma nota, a mesma nota, presente em cada clave. Então, vamos começar com a clave de Dó. Então, vou começar desde a primeira linha. Dó na primeira linha. Aqui, Dó na segunda linha. É o mesmo Dó. Dó na terceira linha. Dó na quarta linha. Vamos mudar para a clave de Sol. Esse é o Dó 3, tá? Esse aqui é o Dó 3 da região 3. Região 3, região 3, região 3, Dó 3. E na clave de Fá, o Dó 3 fica aqui. Temos ainda uma outra clave de Fá na terceira linha. E o Dó 3 vai ficar aqui. Todas essas notas são idênticas. Para que tanta clave? Como eu falei, vai contemplar as regiões. Então, por exemplo, a clave de Sol, que é a mais famosa, ela vai contemplar aqueles instrumentos médio e agudo. Então, o oboé, uma flauta, o violino, um flautim, todos os instrumentos que estão no agudo, eles vão ser representados pela clave de Sol. A clave de Fá, essa daqui também, os graves. Também ela pega médios, um pedacinho dos médios e os graves. Então, o contrabaixo, o baixo elétrico, o violoncelo, trombone, enfim, instrumentos graves. E a clave de Dó, nem todas são usadas no momento. Elas, na verdade, elas contemplavam as vozes humanas. Hoje em dia, nós usamos
Existem algumas partituras ainda, mas são partituras antigas, por isso que é importante saber. Mas nós vamos nos ater à clave de Dó na terceira linha, que ela sinaliza as notas da viola. Possivelmente, pode ser que os instrumentos, no caso a viola, que é um instrumento também médio agudo, mas assim, ele tem um pouco do grave, um pouco do, né, o médio, ele é basicamente médio e tem um pouco do agudo. Então, pode ser que a clave de sol pudesse dar conta, mas algumas leituras, algumas escritas atuais, elas vêm, né, de convenções antigas, e elas não se atualizam. Às vezes, alguns autores até tentaram atualizar algumas coisas, mas como a música, essa escrita, ela é universal, fica difícil alterar uma pessoa, um sujeito, chegar e eu vou, a partir de agora, a viola vai ser escrita na clave de sol. Isso compromete o repertório que já foi, né, o acervo de partituras, né, daquele instrumento. Então não se mexe mais nisso, são questões encerradas. Não há necessidade, na verdade, de haver uma atualização. Mas nós vamos focar principalmente na clave de Dó, na clave de Fá na quarta linha, clave de Sol, clave de Fá na quarta linha e, por vezes, na clave de Dó, para treinar. Às vezes a gente tem alguém que dá viola, justamente que necessite de uma prática, então o professor de teoria, ele também vai aliar, né, aquela aprendizagem junto com o seu aluno, utilizando evidentemente a linguagem dele, que vai fazer parte da linguagem dele, a leitura na clave de Dó. Evidente que muita coisa é resolvida dentro da aula prática de instrumento, mas o professor de teoria, ele precisa estar conectado com essa prática. A teoria precisa sempre estar conectada à prática musical, à prática instrumental. Então é isso. Vamos aos estudos?